música tão agradável que vai tocando os nossos corações e ver essa região aqui se confraternizando em nome de Jesus. Isso é o que é o mais importante, a gente poder fazer esse banquete, esse festim das bodas que Jesus chamou a todos. E aí a gente se escolheu, felizmente, por estar aqui. E eu me sinto muito honrado de ter sido convidado e compartilhar com vocês muitas coisas, certamente, que vocês já ouviram falar sobre os ensinamentos dos Espíritos, mas é sempre bom a gente recordar. Estamos aí 165 anos da Revista Espírita. Aí eu me lembrei de Jesus. Jesus, quando veio trazer a mensagem, o que ele fez? Ele utilizou aqueles recursos da natureza, uma linguagem que pudesse as pessoas entenderem o que ele estava falando. Jesus não veio assim catedrático falando, porque a sabedoria de Jesus é quase o infinito, né? Porque é um espírito puro. E ele chega e consegue alcançar todas aquelas pessoas que estavam ali com um ensinamento simples. Ele estava muito ali empenhado que todos aqueles que estivessem ali pudessem compreender o que ele estava trazendo. E Kardec vai na mesma linha. Kardec, várias obras que ele realizou, ele fez viagens, ele fundou a Sociedade Espírita e também começou a poder facilitar o entendimento, começou então a editar esses artigos, esses periódicos, que deu resultado a essa revista espírita aqui. Olha, cada uma é de um ano. Ela começou em 1858, 1º de janeiro de 1858, e foi até a desencarnação dele. Depois, para. E aí quando a gente pega uma dessas, não sei se vocês já abriram, eu demorei, sabe, para abrir a revista espírita. Eu tinha lá em casa, tão bonito, comprei, e aí não consegui todos. Falei, poxa, eu não tenho todas, porque eu tenho que comprar todos. Aí depois comprei o restante e não abri, olha só, pode. Aí um dia eu falei, gente, eu tenho que abrir, porque eu sempre penso assim, né? Quando eu desencarnar, vou chegar lá em cima, você deu uma olhada naqueles livros que estão na sua estante, Jorge? Aí eu vou dizer assim, não, faltou alguns, pois é, eu deveria ter lido. Então, o que eu fiz? Parei de comprar livro, né? Isso, parei de comprar para não acumular dívida, né? No mundo espiritual. Mas aí eu fui abrir ali a revista espírita e vi que tem cada uma dessas, por exemplo, essa de 1869, aí tem janeiro, os artigos de janeiro até dezembro. E tanto que o nosso de hoje, nosso texto de hoje, é da Revista Espírita de 1860. Então Kardec teve esse cuidado, ali ficou uma tribuna livre, tem vários temas aqui, vários temas sobre a moral, sobre a filosofia espírita, vários temas interessantes que são breves e rápidos de ler. A gente pode, de vez em quando, vou pegar um mês aqui, escolhe um mês, um ano e vê o que está trazendo ali para a gente, porque qualquer livro espírita que a gente abra para ler, a gente salva uma mensagem para a gente. Sempre aproveitamos alguma coisa. Sempre. Não deixemos. Então, em agosto de 1860, né, o nosso tema é o futuro. Né? Esse tema é interessante, né? Como é que será o nosso futuro? Vocês sabem como é que vai ser o futuro de vocês? Não. Ninguém sabe? Eu sei o meu. Vocês não sabem de vocês, não? Desencarnar? Espírito puro, né? Nosso futuro é esse, é a perfeição. Nós estamos caminhando para lá. Um dia desses alguém falou assim, estava numa dessas, ouvindo algumas palestras, assim, o que te motiva a acordar de manhã e sair da cama para aquele dia? Aí eu fiquei pensando, né? Uma pergunta assim, interessante. O que é que te motiva você acordar de manhã, sair da cama, fazer as coisas, ir trabalhar, ir cuidar, e se cuidar? E eu fiquei pensando, o que me motiva? Porque cada dia tem uma coisa diferente. Não é que eu ficar motivando, porque hoje eu vou encontrar alguém, ou motivando porque hoje eu... Aí eu me lembrei, já sei o que é que me motiva. O que é que me motiva é que eu estou caminhando para a minha perfeição moral, que é a felicidade. Não tem motivo melhor do que isso para acordar de manhã.
que eu sei que aquele dia é um tijolo para a minha felicidade espiritual, que é o que a gente tem de melhor e é o que está dentro de nós. Então, nessa revista aí, nesse futuro, né? Como é que vai ser o futuro? O futuro a gente já sabe. Agora, quando vai ser? Essa que é a pergunta-chave. Isso depende muito de nós. O que nós vamos fazer da nossa vida hoje, ao acordar e viver o nosso dia a dia, o que a gente está construindo? Na mensagem inicial falou que todos nós fermentamos alguma coisa. Isso é muito legal. A gente saber que fermenta. Primeiro é importante a gente saber que fermentamos. E depois, o que é que nós fermentamos. Porque isso vai acelerar ou retardar a nossa evolução espiritual. Então, o que eu peguei aqui? Eu trouxe alguns trechos. Teve um parágrafo que eu suprimi desse texto. Então, se vocês forem olhar, vocês vão ver que tem um parágrafo que eu não tirei aqui para trabalhar, para poder estar ali no futuro. A gente vai ler e eu vou começar a refletir alguma coisa sobre isso, sobre esse texto. Então, se eu passar o próximo. O Espiritismo é a ciência de toda a luz. Feliz da sociedade que puser em prática. Somente então, a Idade de Ouro, ou melhor, a Era do Pensamento Celeste, reinará entre vós. Não penseis que por isto tereis menos satisfações terrenas. Muito pelo contrário. Tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sob um aspecto mais agradável. O Espiritismo é a ciência de toda a luz. Para que serve a luz? Para que serve a luz? Para iluminar, para clarear. Quando a gente está caminhando no escuro, a gente vai preocupado, né, de cair num buraco, ou não sabe o que tem, ou se tem alguma coisa escondida. Agora, as claras, fica muito mais fácil. E o Espiritismo, ele vem trazer essa luz na nossa caminhada. Isso é importante. Como é que essa luz se materializa? Pelos ensinamentos dos Espíritos. Os ensinamentos, lembra que eu no início falei aqui? Leia, qualquer leitura vai trazer uma luz para o nosso dia, vai trazer uma ideia, vai trazer um alerta. E aí nós podemos, às vezes, numa situação de conflito, que a gente sabe que ela vai se instalar, e a gente tem aquela mensagem dos Espíritos, nos dão algumas orientações, como que a gente deve proceder. Essa é a luz. A luz é para que a gente não caia nas trevas. E é a luz por quê? Porque esses ensinamentos da doutrina espírita, do Espiritismo, eles refletem na íntegra a lei de Deus, a verdade que existe em toda parte e dentro de nós. Então, o Espiritismo é uma ciência de toda a luz, ou seja, vai iluminar o nosso caminho. Agora, é importante que eu peguei lá na introdução do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os Espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Então, como é que eu vou absorver bem essa luz? Uma leitura superficial pode não me dar o embasamento, a musculatura necessária para eu passar pelas provas da vida. Porque o futuro é de perfeição, mas o presente a gente ainda tem que tropeçar um pouquinho, né? A gente encontra ainda umas provas, algumas expiações, alguma coisa. Então ele diz o seguinte: para que a gente possa tirar o máximo de proveito dos ensinamentos, o que a gente tem que fazer? Um estudo perseverante. Será que nós somos bons de perseverar? É uma reflexão. Ou a gente começa e desiste, começa e não termina, qualquer coisa. Às vezes a pessoa está assim, toda entusiasmada: eu me inscrevi nesse curso, vou fazer isso, que bom, que legal, faz mesmo, não, isso é bom. Aí daqui a um mês, e aí, como é que está indo o curso? Que curso? Aquele. Não, aquele não é para mim, não dá. Aí me lembra até aquele personagem, né, aquela senhora lá do nosso lar que precisava, né, de um trabalho para poder socorrer lá um familiar.
e vai lá reclamar do ministro que todos os trabalhos não tinha condições, as pessoas, ou era o tipo de trabalho, ou era o ambiente. Jesus falou, aquele que perseverar até o final será salvo. Então, o estudo é perseverante. Então, a gente tem que observar se a gente tem essa qualidade de ser perseverante no bem, naquilo que a gente quer atingir. Porque senão a gente não consegue. Se não for até o final, como é que a gente vai saber se aquilo ali era bom ou não? Não sei. Eu saí no meio, né? Às vezes não era isso, mas eu ganhei uma experiência. Pelo menos já sei que é aquilo que eu não quero. Né? Às vezes a gente demora, porque nem todos têm uma facilidade de decidir. Mas quando você se aprofunda em alguma coisa, isso aí realmente eu não quero. Então eu falo, é um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, para aproveitar melhor a doutrina espírita, essa luz que nos é dada para iluminar o nosso caminho, porque é o nosso caminho, não é o caminho do outro. Então eu não estudo espiritismo para ficar corrigindo o outro. A doutrina diz isso. Você vai se dar mal. Você está fazendo errado. Não é para isso. É nosso. Então nós que temos que ficar em silêncio e recolhidos. Como é isso? Eu leio uma mensagem como essa de hoje, do fermento, e vou para o meu recolhimento lá. O que eu estou fermentando? Eu só estou fermentando amor, só estou fermentando coisas boas. Que bom! Então, no dia seguinte, você observa como é que você está reagindo. Quando o ônibus não para, né? Quando começa a receber aqueles telefonemas, né, de vender isso, de vender aquilo, que você está... Aí, como é que a gente continua fermentando bem o amor? É isso que a gente precisa saber. É colocar aquele estudo na nossa vida. É isso que é esse recolhimento, bem quietinho ali, porque nesse momento, sabe o que acontece? A espiritualidade vem, começa a nos trazer orientações e avisos. Eu me lembro na época da pandemia, eu fazia lá um culto todos os dias, estava lá em casa, então fazia um culto, e era muito interessante, porque passava às vezes uns 3, 4 dias, eu passava por uma situação que eu tinha lido no livro. Puxa vida, mas eu já fui alertado pelos espíritos que como proceder. Claro que muito lhe será dado, muito lhe será cobrado, né? Então a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente se estuda. Então é importante para a gente aproveitar bem essa dedicação. E o que o Espiritismo quer trazer para nós? Um fim grande e sublime. É esse o ensinamento dos Espíritos. Então a sociedade é composta por quem? Por várias unidades, vários indivíduos. Então, se todos os indivíduos começarmos a botar em prática o Espiritismo, aí chega essa idade de ouro. Idade de ouro, idade valiosa. É uma era valiosa, em que o Espiritismo vai, então, sobressair pela ação das pessoas. O Espiritismo nada mais é do que os ensinamentos de Jesus. Então, esses ensinamentos de Jesus, eles vão começar a florescer nas nossas palavras, nos nossos gestos, nos nossos olhares, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de se relacionar com o outro. É assim que Jesus vai voltar. Assim que o ensinamento de Jesus vai florescer. E o Espiritismo vem facilitar isso, vem trazer muito didaticamente. Procura uma questão dessa vida e vai lá no Livro dos Espíritos. A gente acha, sobretudo, para poder nos alertar e nos ajudar. Tudo, como eu falei, que o Espiritismo traz está na natureza. Então é muito claro. Mas será que o Espiritismo... Jorge, então você está dizendo que todos nós seremos espíritas? Tem essa questão no Livro dos Espíritos que eu trouxe aqui, a 798. Vai ser uma crença comum ou vai ser só de algumas pessoas o Espiritismo? Aí os Espíritos respondem que é uma crença geral e marcará uma nova era da humanidade, o futuro, porque está na natureza e chegou o tempo que vai ocupar lugar aqui. Então, o que o Espiritismo traz são as verdades de Jesus que reflete
integralmente a lei de Deus. Olha que amor, olha que cuidado que nós somos, como nós somos tratados. Jesus veio pessoalmente para poder nos ensinar de uma forma muito didática, muito amorosa, o que a gente precisava fazer. A partir daquele momento, nós já passamos para a maioridade espiritual, porque nós já sabíamos o que era necessário fazer. Desvirtuamos os ensinamentos dele, ele já sabia que isso ia acontecer pela nossa falta de perseverança e de fidelidade a Deus. Prometeu o Consolador, que é a doutrina espírita, que viria esclarecer todas as coisas. E nós estamos aqui nos esclarecendo. Nós estamos aqui tentando entender. Por quê? Porque nos nossos dias, nós passamos dias turbulentos, não é verdade? Os dias não estão calmos, estão calmos? Só se for para vocês, porque para mim os dias não estão calmos. Mas esses dias calmos é obra de Deus? É obra de Deus? É só Deus que fez isso? Desculpe. Esses dias turbulentos é obra de Deus? Não. É resultado de uma construção nossa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a doutrina espírita, que é um contraponto a esse momento que a gente vive. Como é que eu vou conseguir manter minha serenidade diante da violência, diante da guerra, diante das doenças, das epidemias? Olha, na semana retrasada, na reunião de diretoria lá do centro, porque a nossa casa espírita ela ainda está fechada porque ela está em obra. Quando estava quase no final da pandemia, entrou em obra. E aí entrou em obra, e a gente já não fazia obra há muito tempo, então a casa ainda está fechada, estamos trabalhando online. E aí veio uma pessoa que trabalha com infecção, infectologista, né? E aí ela foi falar sobre o Covid, sobre tudo, né? Ela falou com relação à questão até das máscaras. Então ela foi falando como é que seria se a gente poderia abrir a casa espírita. Aí ela foi falando do Covid, aí falou da dengue, falou da gripe, falou do sarampo, falou da tuberculose. Aí eu falei, gente... Aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Não vou mais sair de casa, né? Porque tá tudo solto, tá uma paz total. Não, porque aí a tuberculose pega no elevador, porque o negócio fica voando 2 horas, o vírus, a bactéria, sei lá. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai ficar firme diante de um quadro dele? Só falei de doença, agora imagina a violência, imagina o resto. Aí tem que ter um esclarecimento espírita, de que diz que nós é que construímos a nossa vida. Nós não estamos à deriva aqui. A gente não está desamparado, não. A gente vê naquele livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre socorrendo os atos dos dia a dia. Pessoas que vão se acidentar, pessoas que vão cometer o suicídio, que vão cometer o aborto, e ele vai ali e socorre pessoas que estão na carência. Ninguém vê isso. A gente não tem ideia. Não fazemos a mínima ideia do quanto nós somos socorridos durante o dia pela espiritualidade. Porque eles não são que nem a gente bate no nosso ombro, ó, te salvei, hein? A gente fala pro outro, ó, você tá me devendo essa, hein? Porque essa eu te livrei. Eles não fazem isso. Eles simplesmente cumprem aquilo que é necessário. Então a doutrina espírita, ela dá uma robustez espiritual para a gente se sentir firme e atravessar esse mar revolto que nós estamos passando. Porque nós não estamos desamparados nunca. É muito importante isso, né? A gente ter essa confiança e a gente vai. Mas esse quadro que foi construído por nós, mesmo assim nós temos recursos suficientes para passar por eles com um pouco mais de serenidade, que são os ensinamentos espíritas, a explicação de por que estamos aqui, a explicação por que passamos por isso, a explicação pela perda dos entes queridos, a explicação de uma enfermidade, de um desemprego, a explicação de uma carência afetiva, financeira, e que não é para a gente, não é um castigo, como pensava-se antigamente, de que Deus é nosso Pai. Então tudo isso a doutrina traz de uma forma que fortalece a gente para a gente caminhar porque o tempo passa e a gente vai indo para frente, né? Então tudo isso está na natureza.
E esse amor de Deus por nós está trazendo agora de uma forma muito assim, muito carinhosa, que a doutrina traz para a gente, explicando para a gente, nos confortando, nos alertando. Então nós temos material suficiente para passar por esse momento turbulento. Mas tem um ponto, né? As ideias não se transformam assim, né? O futuro não é amanhã. Né? A gente fala muito de um planeta melhor, de um mundo de regeneração. Certamente nós que aqui estamos não vamos presenciar ele ainda na íntegra. Vamos falar um pouco sobre ele mais tarde. Mas nós estamos construindo, estamos adquirindo o nosso passaporte para que a gente possa reencarnar nesse mundo. Jesus já deu uma pista quando ele esteve aqui. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, quem vai entrar nesse mundo novo? Quem vai entrar nesse futuro? Os brandos e pacíficos. Como ser brando e pacífico nesse mundo que a gente vive? Que a gente é atacado o tempo todo. A doutrina espírita nos ajuda, nos fortalece, nos ensina, desde que a gente reflita sobre isso. Então, as ideias, elas vão mudando gradativamente. O processo de desenvolvimento da gente é um processo que vai indo. Geração vai, outras vêm. Lá na geração nova da Gênesis, fala que uma geração nova vem. Aliás, vou mudar esse verbo. Já está vindo, já veio. Nós aqui, certamente, poderemos fazer parte dessa geração nova, que somos nós, já trazemos uma simpatia pelas ideias espiritualistas, pelas ideias espirituais, pelo valor do espírito. Então nós viemos retemperados no ensinamento lá do mundo espiritual, cheio de gás, cheio de força, e aqui chegamos na casa espírita e fazemos a nossa parte. Essa é a geração nova. Na nossa família a gente faz a nossa parte. Então nós que estamos promovendo essa mudança, mas isso, vem uma geração, vai embora, vem outra geração, então a gente ainda vai ser uma geração para frente que vamos ter esse mundo, mas estamos progredindo, né? Bom, o Espiritismo, já falei aqui um pouco de como ele vai contribuir para o progresso, um pouco dando conforto e explicação para a gente e explicando a nossa destinação. Mas uma coisa muito assim, interessante que eu destaquei da questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Como é que o Espiritismo vai destruir o materialismo? Como, gente? Como que o Espiritismo vai destruir o materialismo? Primeiro, ele vai destruir dentro de cada um de nós, desde que nós queiramos destruir a predominância do materialismo sobre o espiritualismo. Primeiramente, que ele mostra que nós somos o quê? Espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. Se somos espíritos imortais e vamos chegar ao progresso, à perfeição, estamos no progresso e vamos chegar à perfeição, significa que a gente precisa, essa vida só, a gente já consegue sair daqui, desencarnar perfeito? Não, porque tem muita coisa para aprender, muita coisa. Então a gente precisa voltar, ou aqui ou em outro planeta. Então, quando a gente tem essa consciência de que nós somos espíritos imortais, que precisamos reencarnar e que temos uma fonte, que é o nosso Pai, que é Deus, nosso Criador. Quando a gente tem essa ideia balizadora das nossas atitudes, o que acontece com as nossas atitudes? Elas continuam a mesma ou elas tendem a ser diferentes? Tende a ser diferente, tende a ser mais espiritualizado. Porque se de repente alguém foi e me prejudicou de alguma forma, eu não vou mais. Eu sou filho de Deus, que é todo misericórdia. Não morro. Vou viver para sempre. Vou reencarnar.
Eu vou me vingar dessa pessoa? O que eu vou ganhar? Um inimigo para outra vida, ou para mais tarde, ou para o mundo espiritual. A gente começa a raciocinar. E outro ponto, se todos nós vamos chegar à perfeição, ele também vai. Então esse estágio de inimizade, de inimigo, ele é temporário. Eu vou ficar gastando, aplicando a minha energia em algo que vai mudar de status, que vai mudar. Esse inimigo de hoje pode ser meu grande amigo de outra vida, pode me socorrer, porque a gente tem o benefício do esquecimento. A gente não sabe quem a gente recebe como filho, como mãe, como pai, como marido, como mulher, que pode ser para reatar essas questões, esses pontos, e que de repente tornam-se grandes amigos nossos e que em outra vida éramos inimigos, porque o objetivo é esse. Então, quando a gente tem esse conhecimento da doutrina, já começa a mudar a forma como a gente vê o outro. Já não tem mais tanto interesse material. E aí vai destruir. O Espiritismo, o ensinamento, vai fazendo o quê? Destruindo esse materialismo. E tem mais. Olha, se eu vou reencarnar, hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso estar onde? Não sei. Em que corpo? Que cor de pele? Que situação? Não sei. Então eu não posso discriminar aquela criatura que está naquele corpo, porque o corpo é uma roupa que você troca de uma vida para outra. Então aquilo não é irrelevante. Se a pessoa é baixa, se ela é alta, se ela é preta, se ela é branca, se ela é nórdica, se ela é gorda, isso não importa. Isso é irrelevante, porque o corpo é uma roupa que você tem hoje, tira e vai experimentar outro em outra vida, até para você saber como é que está na pele do outro, para a gente poder aprender a respeitar o próximo. Então o Espiritismo acaba com essa coisa de casta, de seita, de classe. Não existe isso. Está lá dizendo que todos nós vamos passar pela prova da riqueza. Então aquele é rico hoje, que bom, que ele aproveite bem a riqueza, porque um dia eu vou passar lá, ou já passei por ela e fali. Eu não preciso invejar. Muda toda a nossa forma de pensar. É isso que o Espiritismo veio trazer. Uma mudança, uma revolução interna nas nossas crenças da vida. Se a gente refletir e se colocar ali nessa situação, aí a gente muda. Imagina, só um parágrafo, já falei isso tudo, né? Bom, mas é importante, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui, né? Aí ele fala que, acho que eu já falei isso aqui em todas as outras palavras, né? Felicidade, tudo será felicidade para nós. A gente busca tanta felicidade, né? Mas onde é que nós estamos buscando a felicidade? Esse é um ponto. Estava falando ali com o meu xará antes de começar, que da primeira vez que eu vim aqui, eu conhecia fazer as palestras aqui online, né? E aí eu falei, aí a Maristela falou, você vem aqui? Eu falei, claro que vem. Aí vim aqui a primeira vez, aí fizemos tipo assim, acho que umas 6, 7 pessoas, mais ou menos, né, Maristela? Olha, mas foi tão bom, tão bom. Eu cheguei em casa assim, sabe, tão feliz. Ai, que coisa boa ter ido lá. Fiquei aqui porque parece que você está sendo recebido por uma família aqui nessa casa espírita. É muito gostoso. Então eu fui assim, sabe, cheguei em casa, fiquei ainda com aquela... Sabe quando você fica com aquela sensação boa por uns dias, assim? Então foi muito bom. Né? O que é a felicidade? A felicidade é exatamente aquilo que você sente de dentro para fora e que perdura. Né? Às vezes a gente fica muito feliz de comer aquelas gostosuras que estavam lá fora, né? Ah, gente, esse bolo tá maravilhoso, que delícia. Acabou o bolo, acabou a delícia. Aí o que ele faz? Vamos comer outro, né? Come outro bolo, né? Então logo não aguenta mais. Então isso é o prazer. Então a gente às vezes confunde essa história de felicidade com o prazer, são diferentes. O prazer acaba rapidinho. A felicidade, então, ela vai ficando no tempo e dá uma alimentação muito gostosa. Vamos seguir, então, meu amigo aí? Obrigado. Olha, certamente os homens não serão perfeitos, né? Quer dizer, então
nessa era de ouro aí, os homens não serão perfeitos. Mas então o equívoco será tão restrito e os maus terão tão pouca influência que serão felizes na sua minoria nesses tempos. Os homens compreenderão o trabalho e todos chegarão à riqueza, porque não desejarão o supérfluo, senão para fazer grandes obras em proveito de todos. Então, já vou destacar esse primeiro aqui, depois eu vou para o segundo. Então, assim, é um progresso, é um processo. A perfeição não é de estalo. A gente vai sentindo essa mudança, como a gente já caminhou muito até hoje. Nós saímos lá do mundo primitivo. Nós já estamos aqui utilizando a nossa inteligência. Nós estamos aqui refletindo. Nós estamos ponderando o que é bom para a gente, o que é bom para o outro. Antes era na base da violência, o domínio pela violência. Agora a gente ainda, infelizmente, encontra um pouco de domínio pela violência. Tem pessoas que querem convencer na violência, no poder, porque tem um poder maior, ou porque tem uma situação pela força física, mas isso é do passado, não é coisa atual. E fala aqui de nós não vamos desejar o supérfluo, a não ser que seja para beneficiar o outro. Olha que mudança, é essas mudanças que a gente vai refletindo que o Espiritismo vai trazendo. Eu não quero um supérfluo para poder ficar ali de boa e estou vendo o outro necessitando. Não, eu quero compartilhar com o outro. Continuando. O amor, esta palavra tão divina, não mais terá essa acepção impura que lhe emprestais. Todo sentimento pessoal desaparecerá ante esse ensinamento tão suave contido nessas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele fala aqui do amor. Essa palavra tão divina, a gente fala tanto, né? O amor, mas a gente está ainda no aprendizado do amor. Por exemplo, se você ama uma pessoa, mas você tem ciúme dela, isso é amor? Não, porque o amor e ciúme não combinam. Você gosta de uma pessoa e tem inveja? Não. O amor e a inveja não combinam. Quando a gente vai, de repente, a gente está indo no amor, de repente dá uma confusão na nossa cabeça. Nós estamos em aprendizado. E quando falou em amor, eu me lembrei daquela lei de justiça, amor e caridade lá do Livro dos Espíritos, que pergunta como pode definir justiça? Kardec pergunta para o que é justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Opa! Então, se o que eu estiver fazendo e estiver ultrapassando ali os seus direitos, porque normalmente as pessoas falam, eu quero, aparece aquela letra invisível, eu quero vingança, né? Não é justiça. Eu quero justiça, justiça, eu quero vingança, vingança, não é? A justiça, o que é a justiça? É eu respeitar o direito do outro. Não vou nessa expectativa de que o outro tem que respeitar. Eu preciso ter esse olhar de dentro para fora, né? Respeitar os direitos dos demais. Qual é o direito do outro? Ser bem tratado. Qual é o direito do outro? Será que eu realmente estou respeitando a privacidade do outro? Que quando eu chego, falo de uma terceira pessoa, olha, tá vendo aquela fulaninha ali? Pois é, ela desrespeitei o direito do outro. Parece que não é, mas é. É assim. Bom, então, começo a observar os meus atos para ver se eles estão realmente nesse respeito. Aí na 876 diz o seguinte: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Quer dizer, a gente tem a lei humana para a gente poder se guiar pela justiça. Mas, o que mais? E a lei natural? E a lei de Deus? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si. No coração do homem imprimiu Deus regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje e respeitar os seus direitos. Olha, eu vou querer para o outro aquilo que eu quero para mim. Se eu não quero receber isso, eu não faço isso com o outro. Se está na dúvida, pensa dessa forma. Pensa assim: eu vou fazer isso. Peraí, mas eu gostaria de receber isso? Não, então não faça. Essa é uma regra básica e simples, né? E aí a gente vai respeitar o direito do outro. E na questão 879 pergunta qual seria o caráter do homem
que praticasse a justiça em toda a sua pureza. A justiça em toda a sua pureza. A do verdadeiro justo é o exemplo de Jesus, porquanto praticaria além da justiça o amor ao próximo e a caridade. Sem o amor ao próximo e a caridade, não tem justiça. Então o amor, ele traz a justiça, traz a caridade, traz a benevolência, traz a indulgência, tudo isso. O amor vai trazendo tudo isso. Se a gente pensa que ama, mas está faltando alguma coisa, precisamos investir na melhora daquilo que está faltando para a gente amar genuinamente. Mas tá bom, eu vou amar o outro, isso vai me dar o quê? O que eu ganho em amar o outro? O que eu ganho? Tá bom, tem que ser tolerante, paciente, eu tenho que tratar com justiça. Não, eu vou amar o outro, eu estou fazendo um esforço para amar. O que eu ganho com isso? Eu ganho alguma coisa em amar o outro? E às vezes o outro ainda me espizinha, ainda implica comigo, ainda me provoca, ainda me desrespeita. E eu estou ali no exercício de amar. Eu ganho alguma coisa com isso, gente? Ganha ou não ganha? Ganha. Tudo bem, né? Mas tem que saber o quê? O que será que a gente ganha nesse esforço de amar? Primeiro que o amor, ele é um sentimento que a fonte dele é divina. Então, quando eu trabalho, eu exercito o amor, eu recebo direto essa energia divina dentro de mim e que me alimenta. Como é que o amor me alimenta? O amor me alimenta porque eu não sou aquela pessoa que fico desanimado pela vida. Vou dar um exemplo, né? Então, às vezes a pessoa está desanimada pela vida, mas quando ela se esforça para amar o outro, o amor, a energia do amor que ela põe para fora, Leon Denis fala isso. Quando ele põe aquela energia para fora, ele não fica sem amor. Sabe por quê? Porque ele recebe direto da fonte. Estou botando para cima, mas Deus está em cima não. Deus está em toda parte. Tá? A gente recebe direto de Deus e passa para o outro. E assim vai. Então a gente vai sempre se renovando dessa energia divina. E como é que a gente fica recebendo essa energia de amor? A gente se sente completo. Completo. Não fica chateado porque eu queria tanto esse livro aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Fulano tem. Poxa. Não tem isso. Porque você está pleno por dentro. Eu queria comprar roupa nova para ir à festa, para ir lá na palestra, né? Vai estar todas as casas espíritas lá, as pessoas não me veem há tanto tempo. Queria. Não é indiferente. Eu queria. Não é indiferente porque eu estou pleno de amor. Jesus, o que ele construiu aqui? Nada, ele estava pleno. Não precisava de nada. Não precisava de nada. Porque ele estava pleno de amor. O amor que ele dava, ele recebeu. E essa energia vai se renovando. Então, qual é o benefício do esforço de amar o outro? É porque eu recebo essa energia direto da fonte do amor e ela me completa. E ela me deixa bem. Ela não me deixa guloso, com fome de tudo, porque eu não estou carente. Ela não me deixa com raiva. Ela não me deixa impaciente. Ela é diferente. Ela me faz dormir bem. Né? A gente se sente bem. Então, quando eu faço o esforço de amar o outro, quem está ganhando não é o outro. Porque a transformação está acontecendo aqui, dentro de nós. Aí começa a mudar o olhar da vida. A gente começa a olhar a vida sobre um outro olhar, o olhar do amor, que é bem diferente. Então, observa esse benefício de amar. A pessoa implica comigo, faz isso, eu ainda tenho que amar? Não, você não tem que fazer nada. Você que vai escolher. Mas se você amar, quem ganha é você que está amando. Por isso que Jesus falou, olha, amai os vossos inimigos. Ele não falou para o inimigo, inimigo, segura a onda aí, não perturba o Jorge, não. Ele não falou nada para o inimigo. Ele falou para o amigo, falou para o Jorge, ama o seu inimigo. Porque o trabalho que está sendo feito é dentro daquele que ama, não é daquele que é amado. É diferente. Né? Aquele que pratica a ação é que recebe.
o benefício. Ficou claro isso? Então, todo mundo agora amando de montão. Todo mundo aqui exercitando esse amor, né? Bom, então vamos mais um, por favor. Chegando a esta crença, todos sereis médiuns. Desaparecerão todos os vícios que degradam a vossa sociedade. Tudo se tornará luz e verdade. O egoísmo, esse verme roedor e retardatário do progresso, que abafa todo sentimento fraterno, não terá mais domínio sobre as vossas almas. Vossas ações não terão mais por modo a cupidez e a luxúria. Bom, nessa vivência do espiritismo de amor, todos nós seremos médiuns. Médiuns de quem? Porque médiuns todos nós somos. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Só que, acho que no livro Libertação, vem dizendo que cada vez mais, a nossa capacidade de ter uma percepção do mundo espiritual, é como se fosse esse sentido a mais, está ficando cada vez mais aflorada. A gente percebe assim as supostas, que a gente sabe que não são coincidências, que a gente encontra. Essa semana mesmo eu estava indo por um caminho, aí eu peguei um outro caminho errado, né, andando, né? Em vez de entrar numa rua, perto da minha casa, aí entrei na rua errada para ir num local, supostamente errada. Aí encontrei com uma amiga minha, com a filha dela, que estava indo para o hospital para operar, que é perto lá de casa. Aí encontrei com ela, poxa, que legal, encontrei ela, está indo operar agora. Eu falei, que bom, né? Meu amigo Carlos está ali, ele trabalha lá no hospital, no centro cirúrgico. Aí então eu vou falar com ele, que você vai operar. Então ela foi, em suma, ela operou no mesmo centro cirúrgico que ele estava, sofrendo. A minha amiga ficou toda feliz, poxa, que coisa boa, né? Eu fiquei mais tranquilo, sabendo que tinha alguém ali, olhando por ela, tendo aquele cuidado. Não programamos nada. Eu simplesmente peguei uma rua supostamente errada e o que aconteceu? Encontrei com ela, ela já se sentiu confortável, porque sentiu um apoio de alguém dentro do hospital, a filha que estava fazendo uma cirurgia, conhecia a filha dela. Ponto. Isso é a mediunidade. Vai por ali. Tem um livro lá Nas Fronteiras da Loucura, que a menina estava sendo atacada ali, estuprada, e ela ia ser estuprada naquele momento, ela faz uma prece, porque, gente, nosso primeiro SOS é uma prece. Não é nem o celular, porque hoje em dia a primeira coisa que eles levam é o celular, né? Então não adianta ligar para a polícia, é a prece. Entra em sintonia. Agora, se você for daqueles que se desespera porque perdeu uma moeda, na hora não vai conseguir orar. Então precisa também do hábito da prece, do equilíbrio. E aí a menina estava ali, ela pediu a prece, chegou a prece lá no posto de socorro central, eles chegaram ali em segundos, viram a cena que o rapaz estava imobilizando ela para o outro atacar. Ele percebe que tem um carro da polícia numa rua ao lado, fala para o motorista, fala assim, vem aqui, entra aqui. E o motorista entrou. Quando entrou, deu flagrante. E nisso, quando ele vem ali, o doutor Bezerra foi e mandou uma energia de Jesus em cima do rapaz que estava imobilizando a garota. Aí ele meio que deu uma afrouxada assim, ela conseguiu se levantar e correr. Foi o tempo da polícia chegar e nada aconteceu. Foi só um susto, porque ela tinha questões para ser resolvidas com relação a isso. É o capítulo 20, Rogativa e Socorro, do livro Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura. Muito bom esse livro, muito bom. Então, o que é isso? É o mundo espiritual atuando junto com o mundo físico. É a nossa mediunidade. Aí o policial escutou, vira aqui, ele entrou. Aí o outro falou assim, a gente nunca entrou nessa rua, né? Ele, eu escutei uma voz firme na minha cabeça, entra aqui. Aí o outro falou assim, a única voz que você escuta na sua cabeça é a voz da cachaça, alguma coisa assim, ainda tripudiou dele, né? Mas essa mediunidade, ela está florando agora. Qual é a ligação que nós temos? Que espíritos estão se comunicando com a gente? Nós que escolhemos a ligação que a gente atende. Se isso é das trevas ou se é da luz. Né? Bom, vamos lá. E aí ele fala do nosso triste egoísmo. Né? Fala do egoísmo, né? Que lá no Livro dos Espíritos fala que é o mais radical. O que é o mais radical? Está na raiz.
na raiz da inveja, do ciúme, da cobiça, né? da avareza, tudo está no egoísmo, da maledicência, né? Da fofoca, tudo estava no egoísmo. Aí eu não sou egoísta, mas faço fofoca, é egoísta, né? Então, ele está ali, é radical. Dali deriva todos os maus, todo mal. Observa que lá no fundo você vai ter o egoísmo. Se quiser se aproximar da perfeição moral, tem que tirar do nosso coração esse sentimento do egoísmo. E a doutrina espírita nos ajuda, porque na geração futura não vai ter egoísmo. Agora, o egoísmo, ele é muito do interesse pessoal. Se eu não for egoísta, o outro vai chegar na minha frente e vai conseguir aquilo e eu vou perder. Então eu tenho que pensar primeiro em mim. Ele que pense nele. Aí o que acontece? Todo mundo pensa. Imagina um prédio. Olha, eu vou dar um exemplo. Um prédio. Todos os moradores, cada um pensando em si próprio. Olha que delícia que é esse condomínio. Se resolve alguma coisa? Nada. Quem é que sai ganhando? Ninguém. Porque ninguém ajuda na ideia do outro, cada um só pensa em si. Só vai na reunião para ver aquilo que vai se beneficiar. E aí, amplia esse do condomínio para uma cidade, para uma sociedade. Então, o egoísmo, a gente pensa que ganha, mas não ganha não. Todo mundo perde. Né? Agora, quando a gente começa a pensar nas coisas espirituais, a coisa muda. Mas aí, parece que o egoísmo está crescendo, né? As coisas estão assim, as pessoas estão avassaladoras. Nós não somos egoístas. Estou falando do pessoal lá fora. Aqui não, aqui está todo mundo de boa, né? Mas os espíritos falam que parece que é preciso que o egoísmo produzisse muito mal para a gente sentir necessidade da mudança. Isso é um modelo nosso, né? Eu fico pensando, né? Eu sempre gosto de tocar nesse assunto, né? Por que a gente precisa ficar mal de saúde para poder começar a se tratar? Se a gente hoje em dia, antigamente não, a gente não sabia o que fazia bem, o que fazia mal, eram as coisas. Hoje em dia, qualquer criança sabe que tipo de alimento é bom, que tipo de comportamento é bom. Todo mundo sabe, a gente sabe. Por que a gente espera ficar mal para poder se cuidar? Por que a gente já não faz um trabalho de reeducação para não precisar passar por aquilo? Porque é a lei de causa e efeito. Se eu me cuido, certamente eu vou ter muito menos contratempos. Mas a gente espera às vezes ficar mal, ficar ruim. E tem gente que às vezes está ruim, o médico fala, tu vai morrer. Para de fazer isso, tu vai morrer. A pessoa continua a fazer. Então, aqui na sociedade é assim. Vai ter uma hora que a gente não vai suportar mais esse egoísmo. Aí a gente vai ser forçado a mudar. Porque o egoísmo, ele não é um toque de mágica que vai chegar alguém aqui e extirpar o egoísmo. Não, é um a um. É cada um. Então a gente precisa sensibilizar. Então a gente se atritando com esse mal, a gente acaba vendo que aquilo ali, não quero mais isso. Acho que hoje a gente tem muito acesso a tudo, vê tudo com muita facilidade. É para a gente olhar e dizer, eu não quero viver num lugar assim. Eu não quero uma sociedade dessa. Quero um local diferente. Então, comecemos a construir um local diferente. E aí, então, eu trouxe até uma parábola aqui, né? Que essa questão da personalidade é muito interessante, que é aquela dos bodes e das ovelhas, né? Que Jesus fala. Eu gosto muito dessa parábola também. Dirá aos reis que estiverem à sua direita, vinde os benditos do meu Pai, né? Para a herança do reino que está preparado para eles, e os outros para a esquerda, né? Tem os outros que não fizeram nada para a esquerda. Então existe uma divisão. Então a gente não pensa que a gente vai ter um comportamento egoísta, que a gente vai conseguir algumas coisas aqui na Terra prejudicando, porque quando tem o egoísmo, tem um prejuízo do próximo. A lei de justiça fica deficiente. O amor, então, esquece, porque é antagônico. O amor é a antítese, é totalmente diferente, é o contrário
do egoísmo. É diferente. Não dá para ser os dois. Não dá para servir a dois senhores. Você ama ou você é egoísta. Que o egoísta, quem é o Senhor? Sou eu, tudo meu. E no amor, quem é o Senhor? É Deus. É diferente. Então ele vai dizendo aqui, né, olha, tem aqueles que vão para a direita e vão aqui, tem uma divisão. E aí, onde é que nós queremos estar? Porque ele fala, mas Jesus fala, né? Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e me hospedaste, estava nu e você me vestiu, adoeci e fosse me visitar, estive na prisão e fosse me ver. Ele já dá um roteiro aqui do que a gente precisa fazer só nessa parábola. E ele vai dizer, mas quando é que a gente fez isso para você? Ele fala assim, quando vocês fizeram isso aos mais pequeninos, aqueles que são apagados da sociedade, que ninguém dá valor, se você fez isso para ele, você está fazendo para mim. Olha só, olha a mudança. Porque quando a gente encontra alguém que é muito pequenino, a gente deixa para lá. Mas quando tem um rico, poderoso, que pode influenciar alguma coisa, a gente trata bem. Jesus virou esse valor. É o oposto do egoísmo. Bom, então estamos falando de futuro. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aí. Tem. Ide espíritas, perseverai, fazei o bem, desprezai suavemente gracejadores. Lembrai-vos de que tudo é harmonia na natureza, que a harmonia está nos mundos superiores e que, malgrado certos espíritos fortes, tereis também a vossa harmonia relativa. Pode voltar um, por favor, meu amigo? Né? Então tem essa questão do progresso, né? O egoísmo, ele atrapalha muito a nós e a tudo. Falamos do amor, agora está aqui o egoísmo. Agora, o que nos espera? Qual é o nosso próximo degrau? Que nós já estamos quase lá. Estamos saindo do mundo de expiação e de provas para ir para esse futuro renovador que é um mundo de regeneração. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Há Muitas Moradas, na casa do meu pai, ele fala desses mundos regeneradores, que eles servem de transição entre os mundos de expiação e para os mundos felizes. Ainda não é o mundo feliz o de regeneração. E a alma penitente encontra nesse mundo de regeneração a calma, o repouso e acaba de depurar-se. Aqui a gente se depura apanhando, né? Todo dia a gente leva uma surra. No mundo de regeneração, a gente continua a se depurar, mas já não é tão nessa intensidade. Por quê? Ele fala que nesse mundo, os homens ainda se acham sujeitos às leis da matéria, ainda tem esse corpo físico, ainda tem as sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que a gente é escravo, que a gente não consegue se livrar de algumas coisas. Lá é diferente. Olha, o que é? Isento do orgulho que impõe silêncio no coração, da inveja que tortura e o ódio que sufoca. Um mundo que não tem ódio, não tem inveja e não tem orgulho. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as leis. Olha que diferença. Quem está construindo esse mundo? Nós que aqui estamos. Quem vai entrar nesse mundo? Nós que aqui estamos. Porque nós estamos construindo. Agora, se nós somos aqueles que estamos atrasando, você já sabe o que aconteceu no sistema de capela. Então, é o que vai acontecer conosco, que já está acontecendo conosco. Né? Não existe a felicidade perfeita nesse mundo, mas a aurora da felicidade. Né? Lá é de carne e osso, sujeito às vicissitudes, né? Tem provas ainda, mas sem essas pungentes angústias da expiação que a gente tem aqui, né? Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes e ele fala que muito dentre nós se alegraria em habitá-los. Eu sou um deles. Eles representam a calma após a tempestade. Olha, a tempestade somos nós. Nós estamos na tempestade. Ele fala a calma. O homem divisa a convalescência após a moléstia cruel. Ele faz essa figura de linguagem. A convalescência, a gente já está se recuperando, é diferente. A gente ainda não está naquela apogeu da felicidade, mas estamos muito melhores do que agora, né? Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, que é uma das causas fortes de sofrimento, né? O homem divisa melhor do que vós o futuro.
Então, a gente aqui, né, qual o futuro, né? Vocês ficaram, qual o futuro de vocês? Lembra que eu perguntei a vocês? Não sei. Falei, eu sei. Vocês estavam em dúvida aí. Depois todo mundo acordou e falou, não, meu futuro é esse. Mas lá nesse mundo, você divisa melhor o futuro. E isso, gente, deve dar maior gás, né, pra gente. Mas é outra história. É isso que nos espera. Está nos esperando isso. É uma coisa boa. Como é que Deus é misericordioso e bom? Por que a gente fica reclamando e se queixando? Se tem um banquete pronto, cheio de fartura, e Ele está chamando o tempo todo, vem, está aqui, vem para o mundo de regeneração, se prepara, larga essas mazelas, essas bobeiras da matéria, larga essas ofensas de lado e vem ser feliz aqui nesse mundo. Está chamando aqui. Né? Então, meus amigos, que a gente possa, com essa doutrina que é realmente um contraponto muito importante, é uma fortaleza para nós, diante desses dias que a gente vive, construir esse futuro melhor. Agora, eu vou construir um futuro, cada um de vocês vai construir um futuro diferente. E eu deixo então, uma reflexão para vocês, né? Que mundo vocês querem construir? Porque esse mundo que vocês estão construindo, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Tá? O teu mundo é do teu tamanho. Se você é uma criatura que é limitada e que só dá valor a um objeto, esse copo não posso emprestar não para ninguém, porque vai quebrar, tem que estar assim, ninguém mexe, meu mundo é do tamanho desse copo. Se eu começo a olhar a família e só olho para a minha família e defendo a minha família unhas e dentes e os outros eu não quero saber, meu mundo é do tamanho da minha família. Se eu amplio isso para a sociedade, para a humanidade, meu mundo fica muito maior. Então, cada um de nós vai escolher o tamanho e o tipo de mundo que quer viver e a felicidade que quer usufruir. Muita paz para todos nós, agradeço muito essa oportunidade de refletir, foi muito importante para mim, né, esse estudo, e que possamos